esqueço, gente. Bom, então, na quinta-feira passada, eu estava falando questão da todo o processo da fonação, né, de como ocorre a emissão de voz, que tudo decorre justamente do bom funcionamento dos nossos pulmões. Então, nossos pulmões eles precisam expandir, se encher de ar, para que o ar ele possa ser liberado pelo pulmão e aí ele vai passando pelos brônquios, pela traqueia, chegando na laringe, que aí ele vai atingir justamente bem em cima da... Deixa eu voltar aqui, cadê você? Bem em cima da corda vocal. E aí, quando eu digo corda vocal, a gente vê este movimento aqui. Vai, vídeo. Tá, então, aqui é justamente mostrando do quanto a corda vocal ela está vibrando com essa passagem do ar. Então, aqui a pessoa está emitindo sons, especificamente por conta da passagem do ar. Então, até esse ponto aí do vídeo é o que a gente chama de emissão de som. Ainda não é a nossa voz propriamente dita. A nossa voz propriamente dita, ela está relacionada... Avança, filho. Com a parte da fala articulada, ou seja, quando eu trabalho a boca e seus anexos, então o ar ele passa pela laringe, chega aqui a essa região da boca, e aí pela boca é o que a gente chama de fala articulada, porque eu preciso modular direito essa voz para eu poder realmente dizer, agora sim, eu estou falando, eu estou emitindo algum tipo de voz. Até a parte da laringe, com a corda vocal, você só está emitindo som. Você é um som assim que você não consegue entender completamente. Mas quando esse som ele chega até a boca, aí sim é um som que ele começa a ter algum tipo de significado. Apresenta ter uma linguagem. É o que a gente chama de fala articulada. E para dessa fala articulada... volta, meu pai. Aí eu tenho esse outro videozinho, só para fechar essa parte, para a gente iniciar o assunto, que nesse vídeo mostra justamente, através de uma ressonância, como a nossa voz, como toda essa região aqui, ela trabalha para poder realmente a gente ter algum tipo de produção de voz em si. E aí dá para perceber tranquilamente quanto toda essa área, né, aqui na laringe, e aí, utilizando também os anexos da boca, a língua, então toda essa área, o quanto ela vibra por conta da passagem desse ar, que é justamente para a produção da voz. Então é dessa forma que o nosso corpo ele reage para poder produzir uma voz. Então aqui ele só está vibrando muito mais por conta do canto, mas a produção de voz em si, ela realmente faz essa ressonância, essa vibração na área para a gente poder começar a falar. Tá? E dando continuidade a essa parte para poder finalizar a formação, porque foi muito longa na quinta passada, então, assim, como eu falei em relação à audição, que nós temos o cérebro para poder comandar e interpretar tudo isso, na fonação eu também tenho a participação do cérebro. Tá? Então, eu tenho no cérebro várias estruturas, vários lobos especificamente, que eles vão estar relacionados com pontos específicos de como o nosso cérebro ele vai interpretar esses diferentes tipos de informações. Então, quando a gente trabalha na questão, por exemplo, da memória auditiva ou da audição, então ele está bem aqui no globo temporal. Então, nessa partezinha azul aqui ao lado, onde está que eu falei sobre a audição do córtex auditivo. Então, é bem aqui nessa área que está justamente o ponto do cérebro que ele vai receber as informações do som que a gente está ouvindo, ele vai interpretar, e aí se tiver alguma coisa que traga um tipo de memória, uma memória auditiva, ele vai reativar essa parte aí do cérebro para a gente poder resgatar alguma coisa em relação àquele som. Na parte da fonação, aí eu preciso de várias outras partes do cérebro funcionando ao mesmo tempo para que a gente possa estar fazendo a fonação. Então, um desses pontos que a gente vai estar precisando ativar é a questão da respiração. Então,
Para ativar a respiração, vou precisar da participação aqui, ó, do tronco cerebral, para a gente poder, né, fazer a questão da respiração, encher os pulmões de ar. Ao mesmo tempo, eu preciso ativar vários músculos, principalmente dessa área aqui da boca, para eu poder estar fazendo a tal da fala articulada. Então, aqui eu também vou ativar junto a questão do lobo frontal, porque é aqui que está a questão da fala. Aqui eu vou falar um pouquinho mais da área de Broca, acho que é no próximo slide. E, ao mesmo tempo, a gente tem também uma participação não muito grande, mas tem uma participação aqui bem pequena do cerebelo para ele poder fazer essa coordenação de todos esses movimentos, na questão do movimento aqui da boca para a gente poder articular. Então, nessa parte aqui do controle da voz, então perceba que, na verdade, a gente está ativando vários pontos do cérebro diferentes para a gente poder somente falar. Então, imagine, está fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Você está respirando, você está falando, você está gesticulando, então você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, imagine, é o seu cérebro que está comandando e enviando todas essas informações para você poder fazer isso de forma controlada. Controlada e ao mesmo tempo sem você perceber que é seu cérebro que está enviando todos esses sinais para o seu corpo, tá? Aqui é para mostrar o seguinte, para a gente poder falar, só falar, então observe quanto aqui na figura nós temos de músculos. Milhões e milhões de músculos. São vários e vários músculos. Então aqui nós temos justamente o quê? O sistema nervoso, ele enviando vários tipos de sinais para a movimentação dos músculos, principalmente na região da boca, para a gente poder fazer esses sons, os sons vocálicos e os sons nasais. Então, a partir de toda essa coordenação que a gente consegue produzir a voz especificamente. Aqui também é uma tomografia do cérebro para mostrar como é que o nosso cérebro ele reage, ouvindo palavras. Só para a gente ouvir, nós temos um ponto específico que ele vai estar ali ativando. Eu estou vendo a palavra. Então ver, então vou ativar uma outra zona, um outro local, porque eu estou utilizando a visão. Eu estou falando, então aqui eu estou ativando uma outra área. Pensando sobre aquela palavra, o que é que eu vou dizer? Então, vou ativar uma outra parte do cérebro. Então, junta tudo isso. Você está vendo a palavra, você está falando e você está pensando sobre as palavras. Então, são todas essas partes do seu cérebro ao mesmo tempo. É interessante nos trabalhar com o cérebro para poder entender como é que o nosso cérebro consegue coordenar e reagir e agir para a gente poder fazer várias ações ao mesmo tempo. E sobre essa parte do cérebro, tem duas áreas importantes e que eu falei na aula passada, que elas estão interconectadas. Então, até na aula de audição eu também falei sobre isso, que são que tanto a audição quanto a fonação, elas estão interligadas. Então, aqui eu tenho uma área do cérebro, que a gente chama de área de Broca, que ela está relacionada com a articulação da fala, mas assim, com a ativação do sistema motor, o sistema motor que eu estou dizendo em relação à questão da coordenação dos músculos para a gente poder estar articulando alguma fala. E, ao mesmo tempo, para a gente poder processar a fala, ou processar aquilo que a gente está ouvindo, uma outra área do cérebro também é ativada, que é a área de Wernicke, que ela está relacionada com a parte auditiva. Então, essas duas áreas do cérebro, elas estão muito interligadas. Então, uma vai estar relacionada justamente com a parte da fala articulada e a outra vai estar relacionada justamente com a questão da audição em si, do processamento dessa fala. Então, eu coloquei aqui, centro de Broca, ela contém justamente essas memórias dos movimentos. Então, a gente começa a aprender de como deve falar, movimentar a boca e tudo mais. Então, a gente começa isso desde criança, na verdade, desde bebê, que a gente vai, que o bebê ele vai observando como a gente está mexendo a boca para poder falar alguma coisa. E no centro de Wernicke, então qualquer palavra que você aprenda, desde a época de você bebê até a fase de velhice, o idoso, né, que está aprendendo um idioma novo, por exemplo, então há essa outra área, que é o centro de Wernicke, ou área de Wernicke, ela está muito relacionada com a identificação dessas palavras, ou seja, você processar aquela palavra e identificar o que aquela palavra ela quer dizer. Funciona mais ou menos desse jeito. Se você falar uma palavra, por exemplo, bola, ok, primeiro você tem que falar, né, gesticular, fazer a fala articulada de bola,
E aí o seu cérebro vai ouvir a palavra e ele vai processar e identificar. No seu cérebro vai pensar assim, o que é bola? Bola é algo redondo que é utilizado e o seu cérebro ele vai começar a dar... não só vai identificar o que é a palavra, mas ele também vai te ajudar a definir o que é aquela palavra. Então, é mais ou menos dessa forma que essas duas áreas, elas sempre atuam ao mesmo tempo. Tanto a área de Broca quanto a área de Wernicke. E elas estão o tempo todo conectadas, interligadas. Para esclarecer melhor como é que ocorre essa junção dessas duas coisas, então aqui eu tenho essa figurinha que fala muito bem, resume, na verdade, muito bem as duas coisas, tanto a biofísica da audição quanto a biofísica da fonação. Então aqui nós temos a pessoa que está falando, que é o speaker aqui, que está em inglês. Então, nessa pessoa aqui que ela está falando, ela precisa falar. Então, para ela poder falar, ela precisa da atuação do cérebro. Que o cérebro ele vai ativar nervos motores para você poder fazer a fala articulada. E aí você está falando, você está liberando o quê? Ondas sonoras. Ao mesmo tempo que você está falando, você também está ouvindo o que você está falando. Então, aqui você tem aqui o seu ouvido atuando diretamente, captando a sua fala e interpretando através do nervo auditivo, levando isso até o cérebro, e o cérebro vai interpretar aquilo que você está falando. Ah, será que eu estou falando realmente o que eu preciso falar? Será que eu não estou esquecendo de alguma coisa, algum detalhe, de alguma fofoca que eu preciso contar para o meu amigo? Então, é assim que o nosso cérebro, eu como pessoa que está falando, vai estar atuando. E a pessoa que está ouvindo a fofoca, como é que vai estar ouvindo? Bom, se ela estiver só ouvindo, que é o que acontece sempre, né? Primeiro vamos ouvir a fofoca, depois eu vou emitir alguma opinião. Então, como a pessoa ela só está ouvindo, então você está falando, então você está emitindo ondas sonoras, e essas ondas sonoras são captadas pelo ouvido dessa pessoa que está ouvindo. E aí o ouvido ele vai começar o quê? A processar essa informação, ou seja, vai pegar aquela onda sonora e fazer aquelas várias transformações em onda mecânica, onda hidráulica, até chegar na onda elétrica, que aí essa onda vai ser levada pelo nervo auditivo até o cérebro, onde o cérebro ele vai interpretar aquilo que está sendo captado pelo ouvido. Tanto que o Patrick até me perguntou, mas professora, uma pessoa, então assim, para a pessoa poder falar, ela precisa ouvir muito bem? Sim, precisa, né? Tanto que pessoas que têm problemas auditivos, elas têm dificuldade para poder falar, porque uma coisa já está interligada na outra. E isso aqui, eu concluo a parte da biofísica da fonação, e quanto as duas biofísicas, tanto a fonação quanto a audição, elas estão interligadas para a gente poder entender. Por exemplo, na hora de trabalhar com o paciente, se ele está com problema de fala, vamos pensar quais são os problemas de fala. De repente, pode ser um problema auditivo que está influenciando diretamente na fala do paciente. E aí a gente precisa lembrar de todo esse sistema aqui, de como funciona, para poder descartar várias variáveis que podem estar, ou vários tipos de interferências que podem estar afetando diretamente a questão ou da audição do paciente, ou até mesmo a questão da fonação. Aí, aqui, eu vou enviar para o WhatsApp esses links desses vídeos para poder entender melhor como é que é a questão da fonação. Isso ajuda a compreender tudo isso como um todo. Tá? Aí, coloquei uma frasezinha de motivação, né, para vocês que estão estudando no período da noite, que nunca é tarde para correr atrás dos seus sonhos, e eu acho que vocês estão correndo muito bem atrás desse sonho de ser fonoaudiólogos. E eu preciso falar de um outro assuntozinho, ele não é muito complicado, para falar a verdade, ele é bem simplesinho. Cadê você? Biofísica, aqui. Localização sonora. Que eu esqueci de falar sobre ele, né? Que fosse assim, ultra mega rápido, que ele não é muito difícil, ou ele não é muito complicado. Era para ter falado logo em seguida, após a parte da biofísica da audição, que é a questão da localização sonora, especificamente. Tem várias coisinhas, tá? Na questão da audição, o que a gente precisa lembrar, ou o que vocês precisam recapitular em relação à questão da audição? Primeiro, antes de mais nada, o nosso sistema auditivo ele começa a ser formado já no período gestacional, a partir do 4º mês. Tanto que falam
que a partir do 4º, 5º mês, né, o bebê ou o feto, ele já consegue captar sons, principalmente a voz da mãe, a voz do pai, os sons externos. Então, já começa a ter a formação do sistema auditivo já nesse período. E aí vem algo bem interessante, que nossas vias auditivas, ou nosso sistema auditivo, ele ainda é muito imaturo, ainda na vida pré-natal. E aí ele vai maturando, e a gente chama de plasticidade, que ele vai também se moldando ao nosso meio após o nascimento, e ele se completa, se encerra até os 2 anos de idade, que é o que a gente chama de plasticidade do sistema auditivo. Então, a plasticidade do sistema auditivo é a questão do seu sistema auditivo, junto com o cérebro, estarem se moldando e se adaptando ao meio para poder identificar a linguagem que aquela criança, aquele bebê está exposto. E aí esse sistema auditivo ele vai se adaptando aos poucos, interpretando, identificando diferentes tipos de sons que o cercam, até ele completar os 2 anos de idade, é quando ele começa já expressar palavras ou até mesmo frases um pouco mais completas, né? Tipo, mamãe, eu quero água. Ou então, quando está iniciando o processo da linguagem, que o bebê fala muito dadá, gugu. Então, aqui nesse período, né, pós o nascimento até os 2 anos de idade, é o período que o nosso cérebro, o nosso sistema auditivo, ele está se adaptando ao máximo para ele poder justamente, lá na frente, conseguir identificar e captar esses diferentes tipos de sons. Tá? Então, assim, é um período muito importante para o desenvolvimento não só da criança, mas também é importante para o fonoaudiólogo perguntar, se tem uma criança que ele está atendendo com 5, 6 anos, 10 anos, perguntar como é que foi esse período muito crítico, que é do nascimento até os 2 anos, como é que a criança ela foi exposta a esses sons? Será que ela foi exposta a sons suficientes para ela conseguir se comunicar? Ou será que foi um ambiente desfavorável? Então, é importante fazer essa investigação sobre a questão de problemas de audição, principalmente se alguns tipos de problemas de audição estão relacionados com este período especificamente, até os 2 anos de idade, quando a gente precisa expor a criança ao máximo de sons para ela conseguir se identificar e começar a repetir esses sons. E nessa questão de repetição de som e tudo mais, nós temos o processamento auditivo. O que é o processamento auditivo? O processamento auditivo é quando você consegue captar aquele som através da audição periférica e dessa audição periférica você vai pegar essa informação e passar lá para o cérebro, córtex auditivo que eu falei. E esse córtex auditivo é que chama de audição central, porque é nele que vai ocorrer o processamento, a análise e a interpretação desses sons. Junto com esse processamento da audição central, nós vamos desenvolver ao longo do tempo também o que nós chamamos de habilidades auditivas. Isso para o fonoaudiólogo também é importante, ele identificar, principalmente em crianças, se ela tem essas habilidades auditivas muito bem definidas, se ela consegue alcançar essas habilidades auditivas. Então, vou falar de cada uma delas de forma rapidamente, tá? Então, localização sonora. A localização sonora é quando a criança ou adulto ou qualquer outra pessoa que esteja com problema auditivo, ela consegue identificar de onde está vindo aquele som. Digamos, você coloca um som para tocar atrás da cabeça. Então, a pessoa ela consegue fazer um movimento para poder justamente identificar de onde está vindo esse som. Então, isso que a gente chama de localização sonora, algo que vocês já estarão aplicando. A atenção auditiva. O que seria a atenção auditiva? A atenção é quando você consegue focar a sua atenção em um som específico. Então, você está num local barulhento, e aí o cérebro está captando todas aquelas informações, só que você quer se concentrar em uma informação específica, na conversa da pessoa que está na sua frente. Então, isso é o que nós chamamos de atenção auditiva. É o mesmo que acontece em sala de aula. O professor está falando, mas tem conversas na sala, tem algum barulho externo da sala que está prejudicando, né, a informação. Mas aí você se concentra para poder ouvir somente o som da voz do professor. Então, isso é atenção auditiva. Figura fundo. Figura fundo é quando você também está nesse movimento, aí, nesse ambiente de vários sons ruidosos, e aí você consegue selecionar esses sons diferentes
e aí você consegue identificar esses diferentes sons que está nesse ambiente ruidoso. Memória auditiva é quando você ouve algum som e esse som ele vai ativar alguma coisa da sua memória, que aí que eu falei, eu acho que na questão de você ouvir algo e isso te remeter a imagens ou a lembranças gostosas da época da infância, da época da adolescência, de alguma viagem importante, aí teve um som, uma música, algo que marcou aquele período. E aí você ouve novamente, então isso te traz essas memórias auditivas, que isso te faz lembrar alguma coisa e se associar a várias outras informações ao mesmo tempo. E uma última habilidade auditiva é o que nós chamamos de discriminação auditiva. Discriminação auditiva é quando você consegue distinguir diferentes sons que são produzidos quase que ao mesmo tempo. Também é importante você utilizar a discriminação auditiva para poder diferenciar um som que é muito parecido com o outro. E aí você vai utilizar essa parte dessa habilidade auditiva para saber se a pessoa consegue discriminar esses sons que são muito parecidos e ela conseguir te identificar esses sons. Então, juntando isso tudo, todas essas habilidades auditivas, é o que no final a gente chama de vivências acústicas. É o que isso nos mantém justamente a parte do nosso cérebro sempre ativo para a gente poder utilizar todas essas habilidades no nosso dia a dia. E por que eu estou falando disso? Porque eu preciso falar especificamente de localização sonora, né? Então, a parte da localização sonora, ela acaba sendo muito importante para se trabalhar com a audição, com os pacientes que têm algum tipo de perda auditiva, para saber se eles conseguem identificar a origem daquele som. Aí eu coloquei essa grande pergunta, de onde vem este som? É isso que a gente precisa saber. Se o paciente ele consegue identificar esses diferentes tipos de sons, diferentes intensidades desses sons, se ele consegue identificar de onde vem. Será que vem aqui do lado direito, do lado esquerdo? Será que ele consegue fazer essa capacidade de localizar essa fonte sonora? Então, isso aqui no início do trabalho, para poder identificar perdas sonoras, é um dado muito importante. Então, aqui é para ilustrar o seguinte, que utilizando a parte da localização sonora, principalmente especificamente a localização horizontal, é quando a gente consegue captar o som utilizando os dois ouvidos ao mesmo tempo. Então, eu preciso das duas orelhas funcionando e eu consigo fazer esse processo de identificação desse som. E aí eu posso trabalhar de forma separada cada orelha, para saber se a pessoa realmente consegue identificar de onde está vindo esse som especificamente. E aí, quando a gente trabalha sobre localização sonora, só vem uma coisinha mais chatinha, que é esse complexo olivar superior. O que isso tem a ver com a localização sonora? Bom, esse complexo especificamente, então aqui na figura, nós temos o córtex auditivo, e esse córtex auditivo aqui, observe que ele está interligado por essas conexões. Então, o complexo olivar auditivo, ele está bem aqui embaixo, praticamente junto com o cerebelo. Então, o córtex auditivo, ele está interligado a esse complexo, porque esse complexo ele é importante para a gente poder fazer esse processo de localização sonora. É como se o complexo ele conseguisse absorver essa energia sonora para ele poder identificar. Ok, você vai virar agora para o lado direito. Você lá vira para o lado direito, ou você vira para o lado esquerdo. Esse complexo olivar, ele acaba sendo importante e conectado com um nervo auditivo, com um córtex auditivo, para poder ajudar a fazer esse processo de localização sonora. Então, aqui só para ilustrar melhor como é que fica esse negócio desse córtex, tá? Então, tudo isso aqui está interligado. Então, isso aqui passa por isso aqui, para poder chegar lá no nervo auditivo, lá no córtex auditivo. Então, precisa passar por esse complexo olivar superior para poder auxiliar, justamente até mesmo o cérebro, para poder fazer o processo de localização sonora. Então, a gente só não localiza de forma aleatória. Não, eu tenho um complexo especificamente para poder auxiliar nesse processo. E
localização sonora, esse complexo, para auxiliar na localização sonora, nós temos vários tipos de interações, que nós chamamos de interação e separação binaural, na verdade, 2 nervos aí, para poder fazer esse processo. Então, na questão da interação, então nós vamos utilizar as 2 orelhas, elas vão estar as 2 trabalhando de forma juntas, unidas, para poder localizar aquele estímulo sonoro. Então, elas vão localizar e elas vão, ao mesmo tempo, não só localizar aquele som, mas vão te ajudar a fazer essa localização. Se você está atrás, se está no lado direito, lado esquerdo, então fazer essa localização justamente de onde está vindo aquele som. Tá? Então, são essa interação que faz com que ocorra a captação desse som inicial. E a questão da separação. A separação é quando a gente trabalha uma orelha de cada vez e a gente precisa saber se aquela orelha, se é a direita ou se é a esquerda, se essa orelha, por exemplo, é direita, ela consegue fazer essa captação desse estímulo sonoro, se ela consegue fazer esse tipo de captação e fazer com que o paciente desenvolva a questão da localização sonora. Então, isso tudo tem a ver com o trabalho de vocês, com a questão da audiometria, né? Vocês precisam aplicar essa informação. E aqui nesse quadro, é só para mostrar que, dependendo desse desenvolvimento, como eu falei lá no início, de 0 até 2 anos de idade, é um período crítico para poder fazer esse estímulo da parte da localização, não só sonora, mas também fazer esse estímulo do processamento auditivo. Então, aqui... E, professora, diga. quando ele está na barriga, qual é o mês que a criança começa a escutar? A partir do 4º mês. Ah, também. Também. 4º mês de gestação na barriga. 4º mês. Ah, tá. Então, aqui é só para mostrar nessa figurinha a evolução desse processamento auditivo de 0 até a partir dos 16 meses, de 1 ano e meio para cima, o quanto que essa exposição desses vários estímulos sonoros são importantes para fazer esse processamento auditivo. Tem uma aula que eu não vou passar, ela vai ficar na plataforma, vou colocar essa aula na plataforma, que é sobre os testes, alguns testes que são realizados pelos fonoaudiólogos para poder identificar problemas em relação a esse processamento auditivo. E também uma outra aula falando sobre testes que são realizados para poder analisar se o paciente ele tem problemas em relação à ativação muscular na área aqui da boca, que é paciente que apresenta problema orofacial, para poder ajudar na questão da fonação. Não vou falar em transmissão viva, ela já está gravada, eu vou disponibilizar isso na plataforma. Só como interesse para vocês saberem o que se trabalha mais ou menos em fonoaudiologia nessa parte da biofísica, da audição e da fonação. Tá? E aí, isso aqui é só para fazer um resumo dessas diferentes respostas que esse período crítico, de 0 até 2 anos, é importante para a gente poder até mesmo observar se a criança ela está tendo algum tipo de problema. Até porque tem casos em que o médico ele consegue identificar, até mesmo através daquele teste da orelhinha, que é realizado logo no início, lá ainda na vida de recém-nascido, para poder identificar se realmente aquela criança, aquele bebezinho, ele tem algum tipo de problema auditivo. Caso não consiga identificar pelo teste do pezinho, então tem como o familiar ficar acompanhando o crescimento, o desenvolvimento desse processamento auditivo, vendo através das respostas que essa criança está produzindo. Então, eu coloquei aqui de 0 a 3 meses, por exemplo, se você está fazendo algum tipo de som, se ela consegue se orientar ao som, ou seja, se ela consegue prestar atenção, se ela consegue virar a cabecinha para um lado, para o outro, se ela faz algum tipo de expressão facial para poder justamente identificar esse som. E aí, com 3 a 6 meses, ela já consegue identificar uma voz familiar. Então, a voz do pai, da mãe, do tio. Então, quem está no convívio familiar, então aquele bebê ele já consegue identificar a voz daquela pessoa. Ou se ela ouve aquela voz, então ele já consegue procurar de onde vem aquela voz. De 6 a 9,
Então, ele já localiza não só a voz da pessoa familiar, mas também de uma outra pessoa, por exemplo, do médico. Está numa consulta médica e o bebê está ouvindo a voz do familiar, a voz do pai ou da mãe e a voz do médico. Então, ele consegue se dar atenção tanto ao familiar quanto ao examinador. Isso é importante até mesmo para o fonoaudiólogo, que precisa fazer alguns testes ainda no bebê, por exemplo, com 9 meses. Então, assim, os testes é o quê? É a mãe junto com o bebê na cabine acústica, e aí você vai estar produzindo sons que o bebê consegue identificar, e aí você vai ver se o bebê ele consegue identificar ou procurar a voz dessa pessoa. E aí a mãe ou o pai, do lado de fora dessa cabine, vai estar também falando alguma coisa para ver se o bebê consegue reconhecer e tentar localizar a essa pessoa com essa voz familiar. De 9 a 13 meses, então aqui o bebê ele já consegue fazer alguns comandos, do tipo, você ensina a criança, bate palminha, então a criança bate palma. Então isso é uma forma dela reconhecer não só os comandos de uma voz familiar ou de uma outra pessoa e ela começar a responder a esses comandos. E aí, de 13 até 18 ou 24 meses, que é quando chega aí os 2 anos de idade, esse bebê ele reconhece não só o nome, o seu próprio nome, tipo, você fala o nome da criança e a criança ela sabe que está falando com ela, ou fala que é papai, que é mamãe, a criança reconhece. E ela reconhece comandos verbais um pouco mais complexos, do tipo, cadê o brinquedo, cadê a mamãe, cadê a chupeta, né? Então, você faz esses comandos um pouquinho mais complexos, porque a criança ela consegue não só entender, como ela realmente passa a procurar quando você faz esse tipo de pergunta. Então, aqui é uma forma assim, bem simples de não só perceber se tem algum tipo de problema auditivo, mas também do fonoaudiólogo conseguir identificar se esse bebê, de acordo com esse período dessa idade, se ele está fazendo essa resposta esperada para esse período. Então, aqui, nesse período aqui, principalmente de 6 meses para cima, o fonoaudiólogo ele já está trabalhando em cima disso para ele poder fazer justamente algum tipo de trabalho em relação a algum problema no processamento auditivo nessa criança. E aqui, novamente, vários videozinhos, também vou passar como forma assim para vocês entenderem de como funciona, principalmente o teste da orelhinha. Eu acho que tem muita gente que tem um fonoaudiólogo que trabalha com isso aqui, então ele precisa entender como é o teste da orelhinha. Então tem esses videozinhos que vão ajudar a entender a importância da localização sonora quando a gente trabalha com crianças, principalmente, especificamente, e de que forma vocês vão estar utilizando essa informação para estar trabalhando com o teste da orelhinha, certo? Bom, Cris, olha só, era isso.